modelos inovadores de agroenergia na produção e processamento de alimentos. Esse é o tema da nossa próxima sessão, que tem um tópico bastante interessante. Cerca de 30% do uso global de energia está relacionado ao setor de alimentos. Isso inclui a indústria de suprimentos, a produção agrícola, o processamento, transporte, merchandising e consumo. Nessa sessão, nós vamos ser apresentados as ferramentas de eficiência energética e também de armazenamento para aumentar o rendimento dos agricultores e também inovações no setor. So, to moderate this panel, I'd like to invite to this stage my colleague, Mr. Wandiswa Ntingento. Agora gostaria de convidar aqui Wandiswa Ntingento, a minha colega. Ela é uma consultora de mídia independente. Obrigada, Caroline. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar alguns dos nossos palestrantes aqui para o painel, para virem ao palco. Vou chamar cada um agora. Vice-ministra responsável pelo desenvolvimento rural da República dos Camarões, Ananga Messina, por favor. Venha ao palco. Mcebisi Skwacha, vice-ministro da Agricultura da África do Sul. Dr. Yemi Akinbamijo, diretor executivo do Fórum do FARA, Forum for Agricultural Research. E Pedro Rodrigues, que é diretor de parcerias da Philip Morris International. Não, agora abriu. Então, agora que estão todos no palco, antes de começarmos a nossa conversa aqui, acho que antes de começarmos o diálogo mesmo, sobre processamento de alimentos, eu gostaria que a ministra e cada um de vocês aqui, Dr. Yemi, Pedro, Mcebisi, por favor, queria que vocês nos dessem uma visão geral do que acontece. Bom dia a todos, obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, antes de falar sobre o assunto, gostaria de agradecer os brasileiros pelo convite, que, em nome do ministro da Agricultura do Brasil, e também a cooperação entre Brasil e o Camarões, também a ABC, que nos permitiu vir aqui. Estamos num país em que a gente gosta muito de peixe, né? A gente come muito. A piscicultura é uma área realmente em franco desenvolvimento. E a cooperação com o Brasil na área do algodão, como foi dito agora há pouco, a gente está em vias de assinar um documento. E a gente coopera com o NEPAD. E agora, para responder a sua pergunta, como em todos os países africanos, a agricultura ocupa um lugar bem importante. 60% da população de Camarões cuida da agricultura. E tem a agricultura como fonte principal de renda. E as mulheres desempenham um papel importantíssimo nisso, porque são eles que alimentam a maioria dos habitantes das cidades. E também temos a agricultura como principal fonte de renda no nosso país, porque a gente exporta cacau
chá, banana. Somos um dos primeiros produtores de banana na África. E isso nos traz divisas. Terceiro lugar, a agricultura é uma fonte de emprego, principalmente para os jovens. A gente vê a agricultura como uma cadeia de valor, como eu disse. Ao mesmo tempo, pode criar empregos agrícolas e não agrícolas em meio rural. Quando a gente vê a agricultura ao longo da cadeia de valores, pode empregar engenheiros pelo calor, por frio, especialistas em energia e também as relações com o mercado, ou seja, toda a cadeia de valores faz com que pensemos que o governo do Camarões pensa que a agricultura é uma fonte inesgotável, por isso que é uma das prioridades, e a gente vê isso na questão orçamentária, né? Porque temos alguns... Isso ocupa a terceiro lugar no orçamento do Camarões. Para resumir, então, a agricultura é o fundamento da nossa economia. Thank you very much. I also welcome this Merci opportunity beaucoup. to participate in this august occasion. For us, a brief overview of the agriculture in South Africa is that South Africa is a dual na África do Sul agricultural economy comprising of well-developed commercial sector and a predominantly subsistence-oriented nós sector temos in the rural areas. agricultura de subsistência. One of the most important things I have to underscore Das is coisas that mais importantes it's difficult to é speak about que é any difícil aspect of falar life de in qualquer South Africa aspecto da vida na and África do negate Sul our past e history, negligenciar nossa which história has do been a passado. history of divisions. É uma história de So in the divisões. main, Então, we are about creating an equal society in our country. And nós in podemos creating that dizer, equal society, nós precisamos we criar uma are sociedade. promoting E em the criando people essa most sociedade, nós vulnerable estamos who are victims of the past, promovendo of uma the visão past diferente processes. do In passado, particular, women, especialmente das the rural mulheres. people, O and povo young people rural are those that we are taking up to são the fore, aqueles so que that we can be able to create conseguem equal fazer as society. coisas And the e industrial é por eles sector que a is gente vai criar uma estimated sociedade equalizada. to contribute about 12% to our GDP. Eles contribuem cerca de 12% do might nosso be considered PIB. Devemos At this day and age is considerar something que hoje unreal. em dia alguma coisa But our country in South Africa mudou, mas nossos is a países country that comes na from África a history é of país where que vem de the uma majority of the people, história em que a maioria das slept pessoas dormem com fome, whilst the minority of the people in enquanto our a country minoria died of overeating eles morrem de because they had tanto all the comer food. porque eles And têm so muita that's comida. the Então huge major challenge. isso é that we are enorme facing. It's desafio in that para respect nós. that we really welcome a participation in forums like É this por isso que as nós a estamos learning num curve, but fórum also participando share aqui. experiences Nós of queremos how compartilhar the landscape is in our experiências country. Thank you. em como está o cenário no nosso país hoje. Muito obrigada, Thank you so much. senhor Good afternoon, everyone. Rodrigues. Boa tarde a todos. My role here is slightly different. O I'm meu papel representing the aqui é um private pouco sector. My diferente. name Eu estou representando o I setor work for a privado. multinational company Eu that trabalho is in para uma the multinacional non-food chain, que and I will não explain trabalha no why segmento we de got alimentos e interested vou in já food explicar security and por que nutrition, nós particularly ou como nós Malawi, nos interessamos Moçambique, but also in Brazil. na área de segurança couple of notes alimentar of em my Malawi, background, since I'm Moçambique e no replacing my Brasil boss. também. Eu I estou have aqui a representando o double meu hat. I'm chefe. Eu Vice Chair tenho of duas Food and Agriculture posições. Committee of Eu Business at sou OECD in Paris. vice-presidente And, I'm global also de head of parcerias partnerships em of Philip Paris Morris International. e também estou When à I frente look das at the parcerias e opportunity of the cooperação. discussion today on the role of E eu innovation vejo and essa technology, oportunidade clear de that participar just aqui from the hoje get-go, falando sobre many countries tecnologia. that have been very E desde o successful começo, in muitos, the developed nós vemos que muitos pathway, países they have já went tiveram through sucesso agriculture. However, em agriculture desenvolver a is the primary agricultura com sector, and tecnologia. most of the countries that successfully Agora, climbed a that ladder maioria moved desses países to, que obtiveram secondary, sucesso, eles usaram a sector of tecnologia manufacturing,
e começaram com a agricultura e depois foram para o processamento de alimentos e depois para a área de serviços. Então, a gente deve manter em mente que muitos países africanos passam por esse processo. Então, esse é uma condição. A inovação na agricultura vai se estender muito além da própria agricultura. Mais uma observação sobre por que isso é importante para Philip Morris. Para nós é muito claro que a segurança alimentar e a nutrição são dois lados da mesma moeda quando nós falamos de segurança alimentar. E devemos sempre lembrar que, apesar de termos muitas pessoas mal nutridas no mundo, temos também muitas pessoas que são obesas. Então, é importante a gente entender o que é segurança alimentar, mas o que é uma boa nutrição e uma boa dieta. Eu já trabalhei para outras organizações internacionais, e inclusive com infraestrutura na África, e eu acho que muites vezes a infraestrutura também é uma força motriz por trás dos investimentos, e eu espero poder ter a oportunidade de conversar sobre isso com vocês também. Dr. Akibamijo. Boa tarde, senhores e senhoras. Meu nome é Yemen. Você pode me chamar de Joe. Eu sou o diretor executivo do Fórum para Pesquisa de Agricultura na África. O Fórum, a FARA, começou 2 décadas atrás. Nosso objetivo era coordenar, administrar a defesa da ciência da agricultura na África. Por outro lado, a FARA também tem um objetivo técnico para a Comissão Africana. Queremos prover apoio para a Agência de Desenvolvimento da África do Sul. Isso é o que a FARA faz no campo político. Do lado técnico, nós temos a agenda da ciência na África. O fato de que a África tem a maior deficiência de ciência, sistema de produção na África. É por isso que a agricultura tem a ver com biologia. Não é uma ciência tão difícil, mas tem que ter muita ciência. Então, a proporção, a produtividade é tão forte quanto a ciência. Por outro lado, a produtividade é um reflexo da quantidade de ciência que tem no teu sistema de produção. A gente não pode esperar muito de um sistema onde as pessoas ainda estão plantando mudas em vez de sementes. E um sistema em que a média de mão de obra é o número de filhos que você carrega. A gente nunca vai alimentar 1 bilhão de pessoas desse jeito. Então, esses são os desafios que continuam a nos dar força. Nós fizemos um fórum em Burkina Faso. Foi uma abertura de uma nova onda de mecanização do sistema de produção. Nós também vemos que, sem tecnologias apropriadas, nós não podemos fazer isso. Nada podemos fazer. Lá para 2020, somente 20% do incremento virá do lado físico. O restante virá do impacto da ciência, da tecnologia na agricultura. Muito obrigado, ministra Messina. Então, você já nos deu uma visão geral
do setor agrícola de Camarões. Então, agora eu gostaria de saber qual é o cenário do ecoprocessamento em Camarões, quais são as oportunidades. Pode repetir, por favor? Qual é o cenário de ecoprodução, de processamento, quais as oportunidades desse setor em Camarões? Comme dans tous les pays, je l'ai dit, nous avons beaucoup d'ambition pour l'agriculture, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes, docteur, directeur exécutif de FARA vient de le dire, nous avons des problèmes de scientification de notre agriculture. Il faut améliorer la productivité à travers l'innovation dans les inputs, la semence, la mécanisation, le crédit rural, parce que c'est les femmes qui produisent le plus. Maintenant, concernant l'utilisation des biotechnologies, l'utilisation de ce qui nous retrouve de l'énergie, j'ai dit tantôt que nous sommes dans un processus de chaîne de valeur. Si nous voulons transformer structurellement notre agriculture, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse transformer structurellement notre économie, il faut innover. Et l'énergie, les biotechnologies jouent un rôle extrêmement important. Parce que en transformant les matières locales qui sont cultivées, on suppose déjà que la production est compétitive, comme je l'ai dit également ce matin, à travers des coopératives bien organisées, parce que c'est des petits producteurs conformes à l'utilisation des méthodes modernes de production. Pour éviter les pertes après récolte, nous devons transformer. E para transformar é preciso energia para criar valor agregado. Enquanto produzimos as matérias-primas, a gente exporta o cacau sob forma de fava para que o valor agregado seja criado fora das nossas fronteiras, fora das fronteiras da África. Você sabe quanto custa o chocolate, né? Mas quanto custa a fava de cacau aqui? Vocês vão chorar se eu disser o preço pelo qual a gente vende, mas se a gente transformar o cacau em nosso chocolate, nossas confeitarias, a gente vai criar valor agregado e criar empregos e melhorar estruturalmente a nossa economia, dar um gás na economia. 60% a 70% dos ativos no país estão na agricultura. Não é o que a gente deseja que a agricultura use menos de 10% dos camaroneses, porque o resto da força de trabalho da população com os outros setores econômicos produtivos, tais como secundário, terciário, etc., desempenham um papel muito importante para criar o valor agregado. E mesmo para estocar o material, a gente perde muita cultivo. 60% da mandioca é perdida no campo. Dá para acreditar até o milho, né? Ele vem caruncho, etc. Então, a gente precisa estocar a nossa produção em condições boas para que seja vendido pelas cooperativas quando os preços estão altos. Eu disse hoje de manhã, a agricultura é um negócio, né, um business. Então, se você não interessa os jovens a ganhar dinheiro na agricultura, eles não vão vir para a agricultura. A agricultura é um negócio e a gente precisa ganhar dinheiro na agricultura. É por isso que precisa, ao longo da cadeia de valores, colocar a energia necessária. Hoje, as zonas rurais, hoje os jovens deixam os vilarejos para ir para as cidades grandes, porque não tem eletricidade, não tem luz. Quando não tem luz, é monofásico. A gente não pode ter usinas com monofásico, né? Então, é por isso que o Camarões, com os parceiros, ele realmente buscou o desenvolvimento do setor das energias renováveis. Temos um parceiro, não vou citar o nome aqui, temos um projeto de 1000 cidades, vilarejos solares. Vai permitir estabilizar a energia nos vilarejos, transformar localmente a matéria local. É um projeto que tem muito sucesso. Muitos jovens voltam das cidades para
ir para os seus vilarejos, de volta para os seus vilarejos. Eu gostaria, então, de dizer que o assunto de hoje nos interessa e, pessoalmente, enquanto ministra do Desenvolvimento Rural do meu país, tenho muita esperança de que as energias renováveis encontrem aqui soluções para os nossos problemas. Eu também vou dizer, vou dar o exemplo do meu país para os poços solares. Com outro parceiro, onde os bois percorriam grandes distâncias para ter o que beber. Hoje estamos instalando muitos poços solares na nossa região, que é a África subsaariana, para melhorar. Esse é um dos casos. Eu poderia citar outros casos de energia renovável. Meu país tem muita esperança sobre esse setor, porque custa caro. Quando você terminou de construir uma barragem, tem que transportar eletricidade, às vezes passa por cima dos vilarejos, as populações embaixo não têm direito a essa energia, mas com essas energias renováveis, eu acho que é uma solução de futuro. Igualmente, tem a área da transformação da matéria, a questão da transformação da matéria, como é que eu vou chamar isso? Da matéria para criar... Enfim, para transformar o ar para fazer gás, biogás. É uma experiência que estamos tentando, porque na parte meridional do nosso país, que é uma zona tropical, temos muita grama. E a gente tentou experiências nesse sentido. O que é interessante é se manter, financiar, para a gente poder ir até o fim, que não fiquem só experiências, que a gente possa, que não seja só vulgarizado. Realmente tem que ir até o fim, principalmente para as mulheres. Isso que é muito importante. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Une question. Ministro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que é o cenário da produção e processamento na sua área? Os pequenos produtores têm terras. O restante das pessoas, eles trabalham na agricultura. O cenário, a África do Sul tem diferentes províncias. Por exemplo, você vai encontrar algumas províncias com muitas produção de vinho, outras especializadas em carne, e outras províncias como KZN, eles têm frutas tropicais e assim por diante. Então, mas o que é importante com a mudança nos padrões da terra, por causa das políticas do nosso governo, vocês podem imaginar que o que está acontecendo no setor da agricultura, nessas comunidades. Nós encorajamos que eles trabalhem, porque uma das formas para criar e achar soluções na área de agricultura é ter certeza que tenha qualidade a produção. Nós promovemos a participação dos jovens e mulheres, especialmente na agricultura. Obrigado. Ok, ministra Messina, a agricultura é uma indústria que consome uma fração da eletricidade, da energia que é distribuída. E tem havido alguns blackouts, falta de energia nos Camarões, como em muitos outros países africanos. Isso acaba tendo impacto no setor agrícola. Então, a minha pergunta para você é: o agroprocessamento, nós sabemos que ele necessita de uma fonte de energia confiável e constante. Então, quais são as soluções de agroenergia? Você já mencionou algumas. Então, quais são algumas que o seu governo já introduziu? Déjà introduit. A energia, como eu disse, uma coisa importante no desenvolvimento de qualquer país, e nós temos uma empresa
de energia em Camarões que tem muitos problemas. É por isso que nós tivemos uma governança dividida em setores. O último mandato de 7 anos, e ele implementou muitas barragens elétricas, represas elétricas. É importante hoje saber que esse tipo de energia é a menos cara. Nós estamos numa economia de escala. Então, se os produtos manufaturados são mais onerosos do que os demais, então haverá menos competitividade. Então, não apenas é necessária energia, mas uma energia acessível que possibilite as indústrias girarem e produzirem produtos competitivos no mercado. É por essa razão que a opção foi fazer barragens, mais barragens, mas é necessário que haja mais tempo para que essas represas possam ser implementadas, para que se possa transportar essa energia para os grandes centros industriais de forma competitiva. Como eu disse há pouco, é por essa razão que nós temos opções. E nós optamos por uma energia que está ao alcance das populações, que está exatamente onde se encontram essas populações. Nós temos a sorte no nosso país de termos água para as represas, luz solar para a energia solar, e é por isso que, em função da região ecológica, o Camarões escolhe uma opção. Na zona setentrional, energia solar. Na meridional, são as barragens. E o que nós desejamos é que essa energia seja mandada para as áreas rurais, porque hoje apenas os velhos ficam. Os jovens abandonam esses vilarejos porque a agricultura não é acessível para eles. Então, as pessoas têm que trabalhar, não há eletricidade, não tem água. Então, nós queremos que os jovens fiquem nas aldeias e retomem as plantações dos pais, tragam inovações. Eles foram para a escola, eles têm um olhar para o futuro e eles querem que a agricultura seja um verdadeiro ofício. Então, o governo tem um papel importante para as bases da agricultura, e uma das bases é, sem dúvida alguma, a energia. Ministra, agora volto para você sabe que aqueles que veem notícias e seguem a história da África, eles sabem que o sul da África, o suprimento de energia para a África está em baixa. Então, eu gostaria de saber de você, a energia renovável é uma opção? É uma opção? Yes, let me quickly, firstly, just indicate deixa eu that falar rapidamente que ouvir a ministra de Camarões, a gente tem uma situação bem parecida. Você vai ver que por exemplo, eu viajo para esses lugares e nós podemos ver que uma coisa que nós queremos que as pessoas façam no nosso país é que eles possam ter eletricidade até nas zonas rurais. A questão verdadeira que a gente coloca é sim, nós estamos considerando isso como uma opção. Até 2018, nós tivemos do governo uma resposta. Nós tínhamos que diminuir as emissões de gases. Nós tínhamos que reduzir também a energia fóssil. Então, a pegada de carbono tínhamos que diminuir. Então, nós tivemos algumas atitudes. Nós tivemos que melhorar essa situação para o nosso povo. Muito obrigada, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, et en tenant compte de votre expérience de travail, quelles sont les conversations qu'il faut avoir en ce qui concerne
le traitement de l'agroprocessement. Eu acho que qualquer discussão que aconteça tem que ter esse contexto. Os dois representantes do governo que nós temos aqui, eles tocaram em algumas questões críticas. A África tem 54 países com realidades muito diferentes. A economia de cada um país desse é muito diferente também, mas eu acho que o X da questão é o seguinte. Primeiro, a conectividade. Então, a primeira conversa que nós precisamos ter quando falamos de modelos de agroenergia é como isso vai estar, qual a conexão entre isso, qual a infraestrutura necessária para permitir a distribuição de energia elétrica, de água. Essas são questões fundamentais e elas devem estar no topo da agenda, deve ter a máxima prioridade. E essas são discussões que atravessam fronteiras, não são apenas discussões nacionais. Então, isso diz respeito à África como continente, a competitividade de todos os países. Então, essa é a primeira coisa a ser abordada. A segunda conversa que precisamos ter são os riscos políticos e de regulamentação para quem quer investir na África. Principalmente, quais são os riscos a longo prazo dos ativos. Estamos pensando aqui em um prazo de 30 a 40 anos. Então, quem vai vir e ficar num país africano por 5 décadas? Então, isso precisa ser discutido. E também outro ponto que acho que é um tópico muito próximo ao que a gente está falando aqui é sobre inovação e tecnologia. E estar consciente disso não significa só importar um modelo de transformação digital de outro lugar do mundo e trazer para a África. Você não pode simplesmente pegar alguma coisa que funcionou em outro país e achar que vai funcionar lá. Não, é preciso adaptar a realidade africana. Acho que tem que vir de baixo para cima, então, educação, desenvolvimento e capacitação. Como é que você vai ter uma próxima geração de soluções africanas que vão criar essas soluções usando um modelo de fora? Então, todas essas conversas precisam acontecer para destravar esse potencial. Ok, Dr. Akinpamijo, a pesquisa sobre agricultura, o quanto vai ser investido para esses programas? A resposta é não. Não há pesquisa suficiente. Há alguns anos atrás, algumas políticas que foram colocadas, o governo aceitava em usar 1% do PIB para pesquisa de agricultura. Mas a média do continente agora está entre 0,5, 0,6. Isso por causa de países como Ilhas Maurício, Botsuana. Eles são países com muita população gastando muito do PIB na agricultura. Mas, na média, a maioria dos países ainda estão 0,3, 0,4. Isso não vai trazer mudança. Agora, vamos encarar eles. Quando você olha para a agricultura da África, tem duas fases. Vamos olhar para essas fases. Uma fase é a produção, a segunda é a pós-produção. Agora, todas essas duas fases são extremamente intensas em termos de energia, mas nós temos a energia para ser usada na agricultura? Não, a resposta é não. Como você vai manter a África
produzindo nas vilas daqui a 20 anos, se a gente manter essa média. Por que não? Porque eu não vou querer minha filha ou meu filho em uma vila que nós entendemos que existe alguma coisa na agricultura chamada em todos os sistemas, você precisa de máquinas para superar o cansaço físico. Se for um burro, vai ser um burro. Se você não tiver um burro para cuidar do seu arado, você mesmo vai ser o burro. Então, como que nós vamos... Não vamos falar de horsepower, vamos falar de burro, a força do burro. Vamos falar da pós-produção, a fase de pós-produção. Nós estamos investindo em energia. A resposta é não. E a resposta é não porque esses sistemas não têm energia. Agora, me deixa explicar. Cientificamente, a lei da conservação de energia é não destruir, mas a questão é, provavelmente a África tem o maior potencial para energia. Nós não acessamos essa energia, nós não temos acesso. Alguém ali falou das questões da água. Nós temos potencial em energia, mas a energia precisa se tornar acessível. Então, a energia solar está lá. Se formos irrigar, aliás, 2% dos agricultores da África usam irrigação. Se você for irrigar e você está tirando água de 20 metros do solo, melhor você colocar... Você precisa de energia para tirar essa água. Onde está essa energia para tirar a água do solo e você poder usar na irrigação? Se essa energia não estiver lá, se a gente não tiver um produto eficiente em energia, como uma fábrica, não funciona sem energia. O campo não vai funcionar sem energia. É simples. Vamos falar de tecnologia. Se você não tem energia, você não tem ciência. Não tem dúvida sobre isso. Se você não tem energia, você não pode fazer ciência. Se você não tem ciência, você não pode ter desenvolvimento. É simples assim. Senhor Rodrigues, qual a sua opinião? Eu acho que Yemi realmente tocou aí no ponto X. Então, claro que educação, ciência e tecnologia são básicos e claro que leva tempo para desenvolver essa base com pessoas altamente qualificadas nessas áreas. Mas é interessante como é difícil atrair pessoas brilhantes para a área da agricultura. Se você olhar para a maioria das universidades ao redor do mundo, as ciências agrícolas, esses cursos têm bem menos pessoas do que em outros cursos, né? Então, existe um elemento aí que mostram que existem algumas barreiras para se conseguir esse talento nessa área. Agora, também, falando da África especificamente, de desenvolvimento e capacitação na África, quando essas pessoas entram nisso, muitas vezes elas são tentadas a irem para outras áreas de trabalho. Então, há uma grande necessidade de profissionais especializados nessa área agrícola. Então, a infraestrutura é de cima para baixo e
Para as soluções, precisamos começar de baixo para cima. Eu acho que o setor privado pode ajudar a desenvolver algumas dessas soluções juntamente com governos. Acho que é um modelo muito válido. Agora, é claro que não preciso vender o peixe aqui para vocês de o quão importante isso é, mas eu sei que também o programa Feed Africa do Banco Africano é muito importante, mas precisamos ter um programa que funcione. Então, todas essas coisas estão muito proximamente ligadas, mas há uma disparidade no capital que é necessário, o tempo que é necessário para investir, para construir essas barragens hidrelétricas e essa mecanização. Muitos países têm uma grande capacidade hídrica e podem suportar, por exemplo, a barragem Inga, que poderia fornecer eletricidade, energia para a região do Subsaara. Então, existem várias soluções que poderiam trazer vantagens se esses países adotassem. Agora, existem o provérbio que ele mencionou, né? É muito interessante, se você não tem um burro, você é o burro. Mas grande parte existe 10% vem de máquinas, 25% de animais e uma parte também de humanos. Então, por isso que se você muitas pessoas saem das zonas rurais para as zonas urbanas e aí essa questão da segurança alimentar se torna quase insustentável em áreas rurais. Então, principalmente a energia elétrica pode ser a força motriz para esse trabalho. Ministro, você ouviu ele falando sobre os desafios. Eu gostaria de saber o que poderia acontecer para a gente abordar essas dificuldades com o setor de energia. O que eu posso dizer sobre as parcerias em todas as áreas, porque é preciso parcerias em todas as áreas, não é? Para as barragens, nós temos parcerias e parceiros estratégicos, até mesmo para a energia solar nós temos parcerias. Eu penso que é realmente importante e necessário. Eu não sei se vocês querem que eu cite os países aqui, mas vocês podem imaginar que tem grandes barragens sendo feitas, porque Camarões faz parte da grande bacia do Congo. A grande bacia do Congo, que é assim como a Amazônia, aqui no Brasil é um pulmão, a grande bacia do Congo é um dos pulmões do planeta. Tem bastante água e é muito custoso fazer barragens. Não somente tem que ter barragem, mas também tem que poder transportar essa energia e distribuir essa energia. Então, são parcerias que a gente faz para as barragens, que é energia solar. Eu disse, a gente começou agora uma parceria com um parceiro estratégico em que estamos construindo 1000 vilarejos solares. E, se vocês me permitirem, gostaria de dizer que a energia é a energia que vai permitir a revolução agrícola da qual falamos hoje. E é a energia que vai permitir transformar estruturalmente nossas economias. Porque é a energia que nos leva para a industrialização. Não é possível industrializar um país se a gente não tem energia. Essa é a revolução. E uma energia que é acessível em termos de custo, porque a vantagem das barragens é que é uma das energias menos caras. E a maioria dos nossos países, acho que o senhor Rodrigues falou da barragem de Inga, com relação à África Central, da qual meu país faz parte, nós compartilhamos a energia com o Chad e com o Níger, por exemplo, né? Mesmo no norte da Nigéria, que é a parte norte do nosso país,
é necessário colocar em prática políticas de gestão e compartilhar essa energia menos cara para que os produtos transformados, nossas matérias locais transformadas possam ser competitivas no nosso mercado, porque a gente esquece muitas vezes que em nossos próprios mercados, nossos operadores também têm competitividade com relação ao preço e à qualidade. Então, mesmo dentro do nosso país, temos que jogar nessas duas vertentes para que nosso país possa ser competitivo, primeiro no nosso lugar e depois para poder exportar. As parcerias realmente são importantes, porque é isso que nos permite, principalmente parcerias ganha-ganha, em que nos permite mudar de escala, ou seja, escalar a nossa economia. É muito importante para nós. I think that if we can build win-win partnership, que se nós pudermos construir essas parcerias, vai ser o Brasil pode se tornar um dos nossos principais parceiros. Thank you. To ensure Para smallholder farmer entrance to the value garantir chain, que os produtores menores entrem na cadeia de interesting valores, partnerships nós temos que entrar em parcerias. entities that are very important in South Africa. Tem entidades que são entity muito is importantes Tiger na Brands, África. Tem, And the other uma one que is Upinveb, nós temos algumas, and many a Pinveb, others. But what we have also mas insisted on them is that o que we would like them to concentrate nós gostaríamos also que eles on se concentrassem training young em people treinar os so jovens that they can be able para to be que active in the eles agricultural sector. trabalhem ativamente I was na listening to área doctor here rural. indicating Ah, the age como o of a Dr. farmer Iel being falou ali, at the age of 60 or so, 60, 65. as See, pessoas estão one na of the idade de things we're trying to 60, do in South 65. Africa, Nós temos que atrair as we pessoas para o want to sul da África. attract Nós queremos more young people as much atrair as possible, o maior to be número active in possível the de agricultural jovens sector. para trabalhar no setor Because we de know, agricultura. we are confident that there is no country Nós that can temos survive without agriculture. confiança de que o And nosso therefore, we must be continente able to replenish vai ser the possível, old vai with the young. poder And in that replanejar regard, to e show our seriousness, suprir muito. participating also in this particular forum, we have Mas young people from South Africa, nós temos jovens led da by África do Sbusiso Sul, from the National Youth Development Agency. de They are agências here de in the desenvolvimento midst, 6 de of them are jovens, participating, e so alguns that they deles get estão the necessary participando. experience Eles and vêm make e sure têm uma that experiência they e implant among young people that agriculture vão is e not a matter of implantam old agricultura people entre to outros overall, jovens. so that we can be able to make agriculture a Assim cool thing to do. nós Thank you very much. podemos transformar a agricultura em algo natural. Acho que teremos que finalizar rapidamente para que as pessoas possam fazer perguntas. Então, o que eu gostaria de saber, Sr. Rodrigues, Guilherme, seriam as suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Queria só dar alguns exemplos para ilustrar como isso acontece na prática, algumas coisas que o setor privado faz. O Malawi é um país que tem uma grande parcela do seu PIB relacionado às exportações, e alguns anos atrás nos pediram para analisar a questão da segurança alimentar no Malawi e da nutrição. E o que nós, entre os 2.000 e poucos agricultores de quem nós compramos o tabaco, o fumo, eles já estão produzindo 4.000 toneladas de produtos alimentícios, bem mais do que do fumo. Então, na região onde há um desses projetos de segurança alimentar. Aqui no Brasil também nós temos uma parceria com a Embrapa, que é um exemplo muito bom de como se criar hortas, e isso foi feito em 2.001 municípios aqui para o plantio de frutas exóticas,
E but these are examples of esses são exemplos de como o setor privado pode realmente trabalhar juntamente com governos e agências de desenvolvimento, criando com inovação e criatividade para realmente produzir projetos que tragam benefícios bem concretos para a sociedade. A minha recomendação é que cada participante desenvolva essa confiança, essa relação de confiança nessa parceria, tanto na parte de investimento financeiro, mas também na ajuda no gerenciamento de riscos. Você tem que tentar minimizar os riscos para os parceiros. E essas organizações do setor privado têm condições de gerenciar a parte financeira e de ajudar a vencer e superar esses desafios. Então, é muito importante desenvolver essa relação de confiança e é isso que eu queria compartilhar. Ok, Doc? As suas últimas considerações. Como eu já disse um pouquinho atrás, não é possível ter um bom programa de agricultura sem ter energia. E eu entendo bem o que... desculpa, pode aproximar o microfone? Ok. Desculpa. Então, eu entendo muito bem o que a minha irmã ministra fala aqui, falando sobre as parcerias para gerar mais energia elétrica através das hidrelétricas, da energia solar. Mas eu acho que o elo fraco aqui é a política que embasa o sistema de produção e não permite que ele seja produtivo. Se eu sou fazendeiro e se eu quero fazer processamento de pós-produção e eu tenho que comprar energia elétrica ao mesmo preço que o banco paga para o ar-condicionado no prédio do banco, isso não vai dar certo. Então, a gente diz, ok, a grande evolução deu certo na América Latina, na Ásia, ok, já vi na Índia, por exemplo, alguns agricultores têm um preço especial para esses tipos de insumos. Digamos que eu seja produtor de laticínios. Tudo bem, eu tenho as minhas vacas lá, eu cuido delas, mas eu preciso ter um lugar apropriado para armazenar o leite para que ele não estrague. Então, eu preciso de energia para isso. Então, se eu pago o mesmo preço que a pessoa que tem um supermercado na cidade paga por essa energia, nunca vai dar certo. Então, a minha consideração é que precisamos de políticas para taxas e preços especiais para o setor agrícola. Isso seria muito importante, ser um incentivo para os jovens, porque eu já conheci uma fazendeira da África do Sul, um ministro. Tem uma mulher, uma jovem, 29 anos, mas Lulu me fala, eu, como mulher, eu tenho que trabalhar 2 vezes mais para ganhar metade. E isso aí não faz o menor sentido. Então, o que é que você faz? Você simplesmente pega essa mulher, joga ela aí, como se fosse no mar, e ela está como se estivesse se afogando. Então, essa imagem que a gente vê no continente todo. Então, como minha consideração final, precisamos reinventar nossas políticas, ter políticas que são objetivas, que visam e que essas políticas sejam implementadas para defender esses pequenos produtores. Thank you very much. Muito obrigado. Eu quero go to the doc. He says, there's a popular African proverb that says, if you want to go fast, go alone.
if you want to go far, go together. Now, I'm making that point because I think that it's only when we work together that we can be successful. Firstly, in South Africa, when I mean together, I mean Quando eu falo government, junto, eu I falo mean the private governo, sector, I eu mean falo everybody setor else. privado, But todos os also setores. this extends to the Mas rest of the continent. também isso tem a ver com o restante And do key continente. to that E would be the issue o of que é stability. importante para isso é a in the questão da continent. estabilidade Because no continente. for us, Porque para for any nós, major progress, ah, there must be stability and nós, unity of nós peoples precisamos by de the continent estabilidade itself. e a unidade One of entre the os povos things do that we've continente. produced in our country is Uma coisa que nós produzimos no nosso what we país call é o que one chamamos household, one de food garden. Because we think uma that família, that is the first alimento. intervention against poverty. Essa é a Taking principal people coisa back to contra the old a days of pobreza. planting Se nós and voltamos aos growing tempos antigos de vegetables and so plantar forth. os So, vegetais e We think etc., that that's very, very important. nós sabemos que isso é And muito the importante. other thing that Outra probably for coisa another day que that we should be looking at, nós if deveríamos it considerar, is very clear that in the se next 30 estiver years or so, muito claro que nos próximos the anos population growth will be massive a in Africa. população crescer muito na África, We should also be speaking about how do you spread Nós resources. precisamos to be falar da there distribuição where it dos is needed recursos. most. Eles precisam estar onde eles And mais são that's necessários. Probably E isso, my provavelmente, parting shot to say that é, together we dizer can que make it happen. Thank juntos you very podemos much. fazer isso acontecer. Thank you, Minister. Obrigado, Thank you. ministro. I fully agree with the Eu doctor. concordo com ele But plenamente, I think the first mas eu challenge is acho to que o reach primeiro for the energy desafio to reach the villages. é fazer a energia chegar às Secondly, vilas. we can see we have some programs like that. Nós temos We have alguns social, programas, nós temos prices for, preços even in the rural sociais in the, até in the big cities. na área rural e So nas we áreas can have urbanas. social programs. Nós But temos the first programas, challenge mas o is to desafio reach the primeiro for the energy é to reach the rural fazer a areas. energia And it is chegar à not zona easy. rural. Isso não é fácil. Secondly, Ah, what I want to segundo, say is ah, that if we could range, se nós make pudéssemos some ranking, fazer um of the ranking, uma priorities, classificação for das me it is prioridades, para mim a primeira é a before energia. roads, because if you have energy, Porque we are losing so much. Nós estamos perdendo Losing so much tanto, nós estamos production. perdendo tanta African produção. production. A produção Post-harvest africana. losses. Temos For muitas some products, perdas, it can reach 60%, porque 70%. alguns produtos, So if eles- we could make some rankings, I think nós energy should tínhamos be que the ter first um one. ranking e se The tivéssemos, first one. a energia For seria a use primeira coisa. To go back to the villages. Nós queremos que a energia Because chegue às I said vilas, we can create porque assim non-agri jobs. nós with podemos electricity. criar trabalhos Engineers, no setor agro, for storage facilities, engenheiros, transformation, na área de processing. transformação, We need processamento. other jobs Nós precisamos de outros than trabalhos, production. além da Energy produção. E a is, energia, everywhere. é- Production, a energia storage, está em todo lugar, na transformation, produção, relation with the no market, armazenamento, transformação, mercado, If you don't acesso ao have mercado. road, if you have electricity, Se você tiver we can eletricidade, store our products. você pode And armazenar we os seus can produtos. wait till the end of the rainy E pode season esperar to sell our até o product, final da because- estação para because our vender. products are stored in good conditions. Se You nós see? tivermos boas So for condições de me, energy. armazenamento, então nós And, precisamos de it is an energia. appeal for me Ah, here. For me, we Para mim, we need to have a nós Marshall Plan in Africa. for Precisamos energy. ter um planejamento Marshall para Plan. Because planejamento especial para energia. energy cannot solve all the problems of Porque agriculture, a energia não but vai can resolver solve todos most os of the problemas, problems vai resolver a of maioria dos agriculture. Thank you. problemas na agricultura. Obrigada. Minister. So now I'm going to open the floor Obrigada, for ministra. questions. Então, I'm agora gonna nós ask vamos that you abrir introduce para yourself, perguntas. Vou ask pedir at que least quem two fizer a questions pergunta maximum, keep them se at apresente least 2 minutes e altogether. façam no máximo So duas if anyone has a perguntas, question, please just indicate ok? with Se your alguém tiver alguma hand. pergunta, por favor, é só levantar a mão. Aha.
Olá, o painel e a todos aqui. Meu nome é Wendy Kesa, eu estou me candidatando a um PhD em segurança alimentar na África do Sul e o meu estudo é baseado, minha pesquisa é em encontrar soluções baseadas na agricultura. O que vocês falaram é que mais ou menos 70% da população na África é composta de jovens e a maioria dessas pessoas jovens não estão desempregadas. E vocês falaram que a agricultura é um veículo, uma forma de ter mais emprego e segurança social. E nós temos vários desafios, então, na região sul. Então, eu gostaria de falar, considerando que existem oportunidades na agricultura, em toda a cadeia de valor, água e energia e processamento de alimentos, quais são as oportunidades que vão surgir, quais são as lições aprendidas no Brasil e na África que podem servir para os jovens e quais são as oportunidades que podem surgir, quais podem ser geradas dessa cooperação. Obrigada. Tem outra pergunta? Obrigada. Meu nome é Daniel Mavoi, do Malawi. Só gostaria de acrescentar aqui a pergunta da nossa amiga. Nós temos, os jovens têm ido às ruas para protestar porque o nível de desemprego tem chegado a níveis inaceitáveis, mas para termos a segurança alimentar, o que é necessário para que hajam investimentos, principalmente no agroprocessamento? Meu nome é Jacob Bayer e trabalho na África Subsaariana. E a minha pergunta é para o ministro da África do Sul. E a pergunta é, talvez eu deveria dizer que nós temos visto bastante sucesso na Nigéria e na Etiópia no foco de desenvolvimento no segmento de agricultura com pequenos produtores, principalmente no que diz respeito a capacitar alguns consultores que vão desenvolver um modelo de negócios para ajudar esses pequenos produtores a aumentar a produtividade. E isso realmente fez uma diferença para esses pequenos produtores. E será que focar nisso na África do Sul seria uma opção para desenvolver esses pequenos produtores? Deputy Minister. Por favor, ministro. Uma outra pergunta. Tem outra pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou Mahassin, sou do Sudão. Estou representando o setor privado. Minha pergunta, como florestamento é uma parte da agricultura, eu gostaria de saber como o agroflorestamento é considerado nesse fórum. Is there another question? Tem alguma outra pergunta? Não? Ok. Então, vamos começar aqui.
Doc, vi que você estava fazendo algumas anotações. Tem alguma coisa que queira abordar especificamente? Eu gostaria muito de responder a resposta da minha irmã do Sudão, mas não consegui ouvir muito bem. Agora, a pergunta do jovem do Malawi, você perguntou como os jovens podem ter acesso a financiamento para o agroprocessamento. Bem, não espere uma varinha mágica, uma solução mágica. Quando você ouviu hoje pela manhã do meu irmão Hamad Diop, da União Africana, falando do termo do Acordo de Maputo e Malabo. Todos esses são esquemas políticos, mas precisam ser interpretados no contexto das políticas de cada país. Então, você tem um movimento de base que diz, e tem que dizer o que funciona no Malawi, o que funciona na Etiópia, o que funciona na Nigéria, em Gana. Mas seria errado a gente esperar que o dinheiro caia do céu, né? Hoje, no século XXI, isso não acontece mais. Então, é necessário necessário termos políticas, instrumentos políticos e políticas que possam ser adaptados a abordar os desafios de cada país. Você não pode esperar que exista uma política que cubra tudo em todos os países africanos. Isso não vai acontecer. Mas dentro do contexto dos diferentes planos de desenvolvimento agrícola de cada país, existem muitas oportunidades que podem ser utilizadas, e cada país é diferente, tanto quanto nossos rostos são diferentes. Então, você precisa realmente ver o que funciona para cada um. Eu gostaria de responder à pergunta da estudante de PhD. Parece para mim, se eu puder colocar isso para o lado de marketing, nós achamos que criar marcas é muito importante. Então, o processamento dos produtos vai precisar de inovação, a forma como você posiciona o seu produto. Parece simples, mas não é. Definitivamente, você não quer comoditizar os seus produtos, colocar na categoria que você quer vender. Mas tem uma disparidade grande entre a tecnologia digital e a conexão com a demanda. Isso é muito importante. Então, criar a demanda correta para determinada commodity não é fácil. Você tem que produzir, criar uma marca e ter certeza que vai haver uma demanda nacional para que o seu projeto atravesse as bordas. O próximo bilionário na África virá do setor da agricultura. Se há potencial lá, não é o setor de mineração que vai trazer essa oportunidade, mas conseguir descobrir essa equação de como que você pode se distinguir de outros é difícil, mas tem a ver em como você coloca a sua estratégia para atingir o seu consumidor de forma digital na cadeia de suprimento desse produto e ser capaz de ter sucesso com isso. Esses são alguns dos desafios. Nós temos visto isso em alguns projetos. Tentamos entender, por exemplo, o projeto de como substituir tabaco por macadâmia.
o tempo que foi usado nesse investimento, o tempo que vai levar para trazer frutos, dependendo das variedades. Tem que ter investimento de capital e como você distingue o seu produto para ter realmente sucesso na exportação. Esses são alguns aspectos que a gente tem que ter em mente. Bem, muito obrigado pelo elogio. Eu gostaria de dizer, sim, você está certo. E o que eu quero dizer também posso irritar alguns aqui, mas o que eu quero dizer é que nós temos uma história de opressão colonial, do apartheid, e isso aconteceu 200 anos, mais ou menos. Então, para nós, na África do Sul, o mais importante é que criemos uma sociedade igualitária. Vamos fazer tudo isso, mas queremos fazer tudo isso a serviço de transformar a nossa sociedade numa sociedade igual. A partir do momento que o apartheid foi considerado um crime contra a humanidade, principalmente contra mulheres e crianças. Então, por isso, em nossos programas, a gente se concentra nas pessoas que estão mais vulneráveis. E a nossa missão é criar, com intencionalidade, programas para ajudar aqueles fazendeiros, os pequenos produtores que foram atingidos pela opressão durante tanto tempo. Então, ao fazer e criar esses programas, nós também queremos trazer união ao nosso país. Então, mesmo na locação de divisão de terra, a gente mude o padrão de propriedade da terra, que não seja usado somente para casas e habitação, mas também para agricultura. E, para finalizar, eu quero dizer que a estudante de PhD vem da África do Sul e eu estou muito orgulhoso por isso. Em relação aos jovens, nós também temos um programa chamado NASEC, que é uma União Nacional de Jovens Agricultores. E a gente, então, inclui eles em atividades agrícolas e eu realmente acho que eu mereço aplausos porque nós somos campeões do rugby. Então, acho que merecemos aplausos. Obrigada. Agora, o ministro, por favor. A ministra vai encerrar. A pergunta de Malawi é a mesma pergunta da estudante. Facilidade de crédito para ser usado no processo de agricultura. Essa semana eu vi que agricultura é negócio. E os agricultores não apenas serão vistos na área de produção, mas em toda a cadeia de suprimento. Porque está tudo ligado. A primeira coisa para mim é treinamento. Nós temos um programa incrível em Camarões. Empreendedorismo jovem na cadeia de valores. E aqueles que pedem por um crédito devem dominar a atividade que quer atuar. Se não, pede uma empresa. Eles começam uma empresa 6 meses, ou logo depois você fecha a sua empresa, mesmo que você tenha recebido crédito. Então, a primeira coisa para mim é que você tem que ser treinado e você tem que saber o que você quer fazer. Se você quer processar mandioca, você precisa saber exatamente o que quer fazer e dominar o assunto. O processo agropecuário, você precisa comprar a matéria-prima e comprar por um preço acessível, para que o seu produto no final seja competitivo.
Você precisa conhecer a matéria, o que produzir, como produzir e quando produzir, por exemplo. Porque no final, você tem que vender o seu produto. Então, a agricultura é um negócio. Para mim, então, você precisa ser treinado. E eu vejo que vocês têm um programa maravilhoso que está treinando jovens em como dominar o empreendedorismo nessa área. E isso vai implicar em todos os países, vai afetar todos os países. Treinamento, treinar pessoas já na atividade que você quer fazer. Você quer produzir tomates, você precisa ser treinado em como produzir tomate. Por 2 anos. E tem treinamentos alternativos, parte na escola, e partes na própria fazenda, ou a fazenda que está produzindo tomates. Então, se você é treinado dessa maneira, você vai dominar a forma de fazer isso. Então, a agricultura é negócio e, para mim, antes de pedir crédito, porque tem muitos programas de crédito, mas a primeira coisa é ser treinado. E quando você é treinado, você pode receber o crédito, por exemplo, porque em Camarões, você tem pessoas especializadas nessa atividade e se você já é treinado, você vai receber o crédito. Então, para mim, a primeira coisa é ser treinado. E eu acho que é a mesma coisa nos outros países. Então, ok, ministra, nós temos que parar aqui por causa do tempo, infelizmente. Mas se você pudesse, por favor, finalizar, ok. Meu último ponto é que a gente não tem a capacidade necessária. A gente quer avançar. Nós temos que nos estruturar em cooperativas, porque se você estiver sozinho, você não consegue ir longe. Então, você tem que descobrir na sua área geográfica os outros jovens que estão envolvidos na mesma atividade que você. E vocês podem se transformar em cooperativas, vocês podem economizar dinheiro, comprar matéria-prima juntos, vocês podem melhorar o poder de barganha e vocês vão conseguir ter sucesso na sua atividade. Obrigada, ministra. Obrigada a todos que participaram dessa sessão. Obrigada por os nossos panelistas aqui.